Bem-vindo ao Younger Next Year, o seu podcast de saúde. Sabias que a diabetes muitas vezes começa silenciosa? Pois é. Mesmo antes do diagnóstico, a resistência à insulina pode mexer com a tua energia, peso e humor, sem dares por isso. Hoje vamos direto ao essencial. O que é a diabetes, tipo 1, tipo 2 e pré-diabetes, como funciona a insulina e o que acontece quando ela não resulta, como reconhecer sinais de alerta, sede excessiva, fome constante, cansaço, picos de glicemia e o que pôr e tirar do prato para manter a glicose estável. Aqui ficas com um plano simples para te sentires mais leve, com energia e a proteger o teu futuro metabólico. Ajusta os auscultadores. E vamos a isto. A informação constante deste podcast não passa disso mesmo, de informação, não pretendendo substituir-se à atenção ou conselho do médico ou profissional de saúde qualificado. Toda e qualquer pessoa que deseje efetuar um regime alimentar especial, tomar um medicamento, fazer exercício ou operar uma alteração ao seu estilo de vida, em ordem a prevenir ou tratar uma maleita ou doença específica, deverá primeiro consultar o seu médico ou profissional de saúde qualificado. Este conteúdo pode conter publicidade ou referências a produtos e serviços, cuja presença não implica recomendação médica. Quando pensamos no maior doutor em Portugal, o nome é incontornável, o do Dr. Manuel Pinto Coelho. E quando pensamos em suplementação, é impossível não reconhecer a Prozis como referência. Duas forças distintas, mas que se uniram neste podcast com a mesma missão: inspirar melhores escolhas de saúde todos os dias. Ao utilizar o código Pinto Coelho, tem acesso a 10% de desconto em todo o website. Bem-vindos ao Younger Next Year, o seu podcast de saúde com o Dr. Manuel Pinto Coelho, fundador da Pinto Coelho Clinic. Aqui tratamos da sua saúde antes da doença. É o médico com mais livros escritos desde que Portugal é país. Autor do best-seller Chegar Novo a Velho, centrado na medicina preventiva. A insulina, uma hormona essencial. Sabias que uma pequena glândula escondida no meio do abdômen tem o poder de decidir a tua energia, o teu peso e até a tua saúde metabólica? Falo-te do pâncreas. Um órgão discreto, mas absolutamente essencial. É ele que produz a insulina, uma hormona que atua como a chave que abre as portas das células para deixar entrar a glucose, o nosso combustível principal. Sem ela, o açúcar acumula-se no sangue e o corpo entra em colapso. Mas a insulina vai muito além disso. Ela regula a gordura corporal, ajuda a perder peso, participa no metabolismo das proteínas e aumenta a energia e a resistência física. Em suma, é uma das grandes responsáveis por manter o corpo equilibrado e o cérebro desperto. Quando esta hormona escasseia ou o corpo deixa de responder bem a ela, aparecem dois cenários distintos. Na diabetes tipo 1, geralmente diagnosticada em jovens, o corpo deixa de produzir insulina. A pessoa tende a ser mais magra, com pouca gordura abdominal ou nas coxas. Já na diabetes tipo 2, o corpo produz insulina, mas não a usa corretamente. É mais comum em adultos e está associada ao excesso de peso, sobretudo na zona abdominal. Os sinais são claros: boca seca, sede constante, vontade intensa de comer doces e sonolência após as refeições. Avaliar a resistência à insulina é essencial para compreender o risco de doenças crónicas, como as cardiovasculares, a hipertensão, a obesidade, a diabetes, a depressão, o cancro e a artrite. Estas condições partilham frequentemente as mesmas raízes, uma alimentação pró-inflamatória e a falta de atividade física. Sempre que ingerimos hidratos de carbono, o corpo converte-os em glicose, que entra na corrente sanguínea. Para que essa glicose chegue às células e seja transformada em energia, o pâncreas liberta insulina, a hormona responsável por transportar a energia para o interior das células. Todas as células do corpo têm receptores próprios para a insulina. Quando comemos, esses receptores são ativados, abrindo-se como pequenas portas que permitem a entrada da glicose. A insulina também tem a função de armazenar o excesso de glicose sob a forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Mas quando esses depósitos estão cheios, o corpo converte o excedente em gordura, que é guardada como reserva energética. Por isso, a insulina é considerada uma hormona anabolizante, promove a acumulação, seja de energia, seja de gordura. Quando há falta de insulina, o açúcar não consegue entrar nas células e acumula-se no sangue, originando a diabetes e outras complicações metabólicas. Mas o problema também surge quando existe excesso de insulina. O consumo constante de açúcares mantém esta hormona permanentemente ativa e as células acabam por se tornar resistentes, deixando de reagir à sua presença. Por isso, medir a resistência à insulina é avaliar até que ponto o corpo ainda consegue usar o açúcar como energia ou se já entrou no ciclo silencioso que conduz à inflamação, ao aumento de peso e, mais tarde, à doença.
Uma das doenças que a falta de insulina pode causar é precisamente aquela que agora está a passar pela sua cabeça, a diabetes. A diabetes, uma epidemia silenciosa. A diabetes é uma doença metabólica muitas vezes silenciosa. Cerca de 1/3 das pessoas que a têm nem sequer sabem que são portadoras. Trata-se de um distúrbio que surge quando o organismo desenvolve resistência à insulina, levando ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Essa resistência pode ser agravada por vários fatores, entre eles a toma de certos medicamentos, como as estatinas, e o excesso de peso. A relação entre a obesidade e a diabetes é clara. Pessoas com um índice de massa corporal superior a 30 têm uma probabilidade cerca de 4 vezes maior de desenvolver a doença quando comparadas com quem mantém um peso considerado normal. Em 2019, mais de 32 milhões de adultos na União Europeia foram diagnosticados com diabetes, quase o dobro do que se registava no ano 2000, segundo dados da OCDE. Portugal ocupa o segundo lugar entre os países europeus com maior percentagem de adultos com diabetes tipo 1 e tipo 2, com uma taxa de 9,8%, ficando apenas atrás da Alemanha com 10,4%. A situação torna-se ainda mais preocupante quando se considera o número de casos por diagnosticar. Estima-se que cerca de 500 mil de portugueses vivam com diabetes sem o saber, segundo o Observatório Nacional da Diabetes. O impacto económico também é expressivo. Em 2020, o custo médio anual de tratamento de um doente diabético num hospital foi de cerca de 3.300 euros, de acordo com um estudo da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Os doentes com diagnóstico principal de diabetes apresentaram custos de internamento cerca de 30% superiores aos de outros pacientes. O mesmo estudo revela ainda um dado alarmante: a taxa de mortalidade hospitalar associada à diabetes aumentou quase 25% nos casos em que a doença era o diagnóstico principal e 22% quando figurava como diagnóstico secundário. Existem 4 tipos principais de diabetes: a gestacional, que ocorre durante a gravidez; a tipo 1, associada à ausência de produção de insulina; a tipo 2, que resulta da resistência à hormona; e a tipo 3, uma forma mais recente relacionada com alterações neurológicas. Diabetes gestacional, o alerta da gravidez. A diabetes gestacional ocorre durante a gravidez, quando as alterações hormonais interferem na capacidade do corpo produzir insulina suficiente para controlar os níveis de glicose no sangue. Na maioria dos casos, desaparece após o parto, mas deixa uma marca importante. As mulheres que a desenvolvem têm maior probabilidade de vir a ter diabetes tipo 2 no futuro. A presença adequada de vitamina D3, seja através da exposição solar ou por suplementação, parece desempenhar um papel relevante na prevenção desta forma de diabetes. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde considera a diabetes gestacional um subtipo de hiperglicemia, diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez em curso. Distingue-se da chamada diabetes na gravidez pelos seus valores glicêmicos intermédios. Não são normais, mas também não excedem os limites típicos de uma diabetes já existente. Esta classificação é importante porque sublinha a existência de um subtipo menos comum, mas mais grave, a diabetes na gravidez, que pode revelar uma condição diabética não diagnosticada antes da gestação. Nestes casos, é essencial uma vigilância mais rigorosa, rastreios de malformações fetais, controlo de complicações microvasculares e muitas vezes recurso a tratamento farmacológico durante a gravidez. A diabetes tipo 1, quando o corpo se ataca a si próprio. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune crónica que afeta sobretudo crianças e jovens até aos 20 anos. Resulta de uma agressão do próprio sistema imunitário, que produz anticorpos contra as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Não existe cura conhecida. As únicas formas de controlo são o transplante de pâncreas ou a administração regular de insulina. Este tipo de diabetes representa cerca de 5% de todos os casos, embora o número continue a aumentar. Os sintomas surgem de forma rápida, como consequência de níveis elevados de glicose no sangue. O sistema imunitário destrói as células produtoras de insulina, criando uma carência dessa hormona essencial à sobrevivência. A partir desse momento, é necessária a sua reposição diária para o resto da vida. Uma vez diagnosticada, a doença é permanente. Embora exista uma predisposição genética, acredita-se que fatores ambientais também possam desencadear a reação autoimune. Entre eles estão algumas infecções virais, como as causadas pelo vírus de Coxsackie, o citomegalovírus, o vírus da papeira e o adenovírus. Estes agentes podem interferir com o sistema imunitário e desencadear a destruição das células do pâncreas.
A falta de exposição solar e, consequentemente, a carência de vitamina D3 pode também desempenhar um papel importante no desenvolvimento deste e de outros tipos de diabetes. Este episódio é patrocinado pela Prozis. Se queres dar um upgrade à tua saúde, à tua energia ou simplesmente fazer melhores escolhas no dia a dia, aproveita o código Pinto Coelho, tens 10% de desconto e ofertas especiais bónus em todas as tuas compras. Clica no link na descrição e começa hoje a cuidar de ti com a Prozis. Diabetes tipo 2, o ciclo do açúcar. A diabetes tipo 2 é a forma mais comum da doença, representando entre 90% e 95% dos casos. Não é insulinodependente e, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é uma condição que pode ser prevenida, revertida e, em muitos casos, controlada de forma completa. Esta forma de diabetes surge quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo deixa de a utilizar de forma eficaz. As células tornam-se resistentes à insulina e a glicose começa a acumular-se no sangue, em vez de ser usada como fonte de energia. Com o tempo, essa acumulação traz consequências sérias para todo o organismo. Entre as causas mais comuns estão a obesidade, a hipertensão, o sedentarismo e a predisposição genética. Mas há também fatores menos óbvios, como a privação de sono e a depressão, que aumentam o risco da doença. A diabetes tipo 2 desenvolve-se lentamente e pode passar despercebida durante anos. Alguns dos sinais de alerta incluem sede constante, alterações de peso sem explicação, visão enevoada, náuseas, fome intensa mesmo após comer, fadiga, infecções urinárias frequentes, cicatrização lenta de feridas, irritabilidade e formigueiros nas mãos ou nos pés. A compreensão da causa é essencial para tratar a doença. Mais do que uma questão de açúcar no sangue, a diabetes tipo 2 é um distúrbio da sinalização hormonal, envolvendo tanto a resistência à insulina como uma disfunção da leptina, a hormona que regula a fome e o metabolismo. O tratamento convencional inclui medicamentos orais como a glibenclamida, a glicazida e a metformina, mas o verdadeiro sucesso depende da mudança de hábitos, alimentação equilibrada, movimento diário e descanso adequado. O diagnóstico precoce é fundamental. Um dos testes mais usados é o índice HOMA, que avalia a resistência à insulina e a capacidade de funcionamento do pâncreas. Quando o valor do HOMA ultrapassa 1,95, significa que existe resistência à insulina ou mau desempenho das células pancreáticas, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. O pâncreas, em condições normais, liberta insulina na medida certa para manter o equilíbrio, mas fatores como idade superior a 45 anos e excesso de peso, vida sedentária, depressão, doença cardiovascular e níveis elevados de triglicéridos podem comprometer essa função. A insulina é, no fundo, a chave que mantém o metabolismo a funcionar. Quando essa chave começa a falhar, o corpo inteiro sente as consequências. Diabetes tipo 3, a irmã mais nova. A diabetes tipo 3 foi identificada em 2005 e descreve uma condição em que ocorre resistência à insulina no cérebro, conduzindo a um processo de degeneração neurológica que pode evoluir para demência. Esta descoberta levou os investigadores a estabelecer uma possível ligação entre a diabetes e a doença de Alzheimer. Os estudos continuam em curso, mas há evidências de que no cérebro de pessoas com Alzheimer os níveis de insulina são significativamente mais baixos, produzindo alterações bioquímicas semelhantes às observadas na diabetes. Por isso, alguns cientistas referem-se a esta forma como uma espécie de diabetes cerebral. A diabesidade, a ameaça dupla. Nos últimos anos surgiu também o termo diabesidade, criado por epidemiologistas para descrever a combinação perigosa entre diabetes e obesidade. As duas partilham a mesma base fisiológica, a resistência à insulina, que conduz ao acúmulo de gordura corporal, sobretudo na zona abdominal. Quanto maior for a quantidade de gordura acumulada, mais difícil se torna a ação da insulina, o que acaba por favorecer o aparecimento da diabetes tipo 2. Este fenómeno, que começou por ser um problema norte-americano, onde cerca de 40% dos adultos são obesos e 18% têm obesidade grave, tornou-se agora global. A fasquia de 1.000 milhões de pessoas obesas em todo o mundo já foi ultrapassada. Em 2022, representavam cerca de 12,5% da população mundial, incluindo 159 milhões de crianças e adolescentes. A diabesidade aumenta significativamente o risco de hipertensão, disfunção sexual, insuficiência cardíaca e renal e acidente vascular cerebral. Em muitos casos, é possível identificar comportamentos que parecem inofensivos, mas que estão na origem deste ciclo: maus hábitos alimentares, sedentarismo, excesso de açúcares e stress crónico.
Pequenas mudanças diárias podem ser a diferença entre uma vida saudável e uma vida em permanente desequilíbrio metabólico. Repensar a diabetes. Não é o açúcar, é a insulina. Ao contrário do que muitas vezes se ouve, o problema começa quando o corpo se torna resistente a esta hormona. Reduzir a insulina apenas à função de baixar o açúcar no sangue é uma visão demasiado simplista e, em certa medida, incorreta. O verdadeiro papel da insulina é trabalhar em conjunto com outra hormona produzida pelo pâncreas, o glucagon, para regular o armazenamento e a utilização de energia no organismo. Enquanto a insulina promove o depósito da glicose e de outros nutrientes nas células, o glucagon tem o efeito inverso. Faz subir os níveis de açúcar no sangue sempre que estes descem demasiado. Na prática, as duas hormonas equilibram-se entre si num mecanismo de precisão constante. É verdade que a insulina reduz a glicose no sangue, mas isso é apenas uma consequência do seu papel principal, guardar o excesso de energia, sobretudo nas células adiposas. Durante a pandemia, a diabetes mellitus foi a segunda comorbilidade mais comum entre as pessoas que morreram com Covid-19, logo a seguir à hipertensão, segundo dados do Instituto Superior de Saúde de Itália, divulgados em março de 2020. As três principais funções da insulina no corpo são estimular o fígado e os músculos a armazenar o excesso de glicose, ajudar as células musculares e adiposas a absorver essa glicose e reduzir a sua produção no fígado, mantendo assim o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue. Quando o corpo detecta níveis elevados de glicose, entende que há energia em excesso e que não está a ser usada de forma eficiente. A resposta é libertar mais insulina para tentar armazenar o que sobra. Mas quanto mais glicose circula, mais insulina o pâncreas precisa de produzir e mais este ciclo se reforça, levando o organismo a acumular ainda mais gordura. É este desequilíbrio silencioso e progressivo que está na origem de grande parte das doenças metabólicas do nosso tempo. A insulina é, no fundo, o maestro silencioso do nosso metabolismo. Quando está em equilíbrio, tudo funciona em harmonia. O corpo transforma. O que comemos em energia. O cérebro mantém-se desperto e o coração protegido. Mas quando o sistema se desregula, o corpo entra em modo de alerta. A glicose sobe, a insulina dispara e, pouco a pouco, instala-se um estado de inflamação crónica. A boa notícia é que este processo é reversível. A forma como nos alimentamos, dormimos, nos movemos e gerimos o stress tem um impacto direto na sensibilidade à insulina. Não é apenas uma questão médica, é um espelho da forma como vivemos. No próximo episódio vamos explorar o diagnóstico, valores de referência, complicações a evitar e estratégias práticas para prevenir, reverter e tratar. Proteja a sua saúde e até já. Se gostaste deste episódio, segue o podcast nas redes sociais para continuares esta viagem rumo a uma vida mais forte, mais saudável e mais jovem. Procura @YoungerNextYearMPC no Instagram e junta-te à comunidade. Partilha o episódio, deixa a tua opinião e inspira alguém a começar também.